Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa AgroDebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. A partir de agora, 1 hora de informações de relevância para o agronegócio. A gente vai voltar nos destaques de hoje, você vai ver que nós vamos voltar a conversar sobre um assunto ali do final do ano de 2024, portanto. Lembra daquele boicote do Carrefour contra a carne brasileira? Pois é, esse assunto ainda não foi esquecido. A Confederação Nacional da Agropecuária Brasileira protocolou hoje, terça-feira, uma petição junto à Comissão Europeia pedindo a abertura de uma investigação formal contra 4 redes varejistas francesas, entre elas o Carrefour. A gente vai voltar a falar sobre isso, quais que podem ser os desdobramentos dentro dessa história, para que o Brasil não fique com a sua reputação manchada. Na verdade, já ficou. E é por isso que entre o que pede, né, no documento, além de ter a investigação, o fim dos boicotes, uma retratação pública e a aplicação de uma multa proporcional a essas infrações. Hoje também a gente fala sobre inadimplência dos produtores rurais. Esse número, segundo dados da Serasa Experian, revelou que 28% dos produtores rurais brasileiros estão inadimplentes. Os principais fatores não são novidades para nós, a gente já conversou sobre isso, são os fatores climáticos, ou seca ou excesso de chuva, e os custos dos insumos. Sem novidade para ninguém, correto? A gente vai falar sobre isso, sobre quais são os impactos, o que fazer, o que não fazer nesse momento, que principalmente para a região centro-oeste tem produtor que acabou de colher, tem produtor que está com o estoque aí. Será que é bom segurar ainda mais um pouco? Ou o produtor ele precisa vender esse produto nesse momento para que ele possa pagar as contas dele? E a gente também fala sobre um assunto que está deixando o Brasil inteiro revoltado, que é o aumento do IOF. E isso causa efeitos também dentro do agronegócio. E é por isso que a coalizão das frentes produtivas brasileiras, que tem aí entre elas a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, enfim, são pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frentes parlamentares aí que assinaram um documento, um manifesto contra o aumento do IOF. Vamos tentar entender por que isso atrapalha também o agronegócio. Para ajudar nesse debate, para ajudar a entender tudo isso mais um pouco, ele que é fera e vai poder ajudar muito também nesse assunto IOF. É seu Bianco, que é especialista em negócios. O IOF é imposto sobre operações financeiras e o agronegócio, seu Bianco, faz a torta e a direita transações financeiras. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o IOF é um imposto sobre operação financeira, não é somente em empréstimos também, é em negociações de exportações, tem esse custo, que é um custo que a gente chama custo Brasil. Esse custo vamos dizer, não é aprovado. Então, são mais custos e esse custo sempre repercute ou estoura sempre na parte final, que é o consumidor. Por isso, então, que a parte produtiva não concorda com esse imposto. Então, a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos no programa de hoje, que só está começando. Eu faço convite aos nossos telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Pois é, seu Bianco, mas nenhum dos assuntos dos destaques de hoje fazem parte desse primeiro assunto que a gente vai conversar agora,
que eu acho que é uma notícia muito boa, hein? Olha só a notícia que foi divulgada em entrevista concedida ontem, segunda-feira, portanto, no programa Roda Viva, na TV Cultura. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, ele informou que o caso de influenza aviária de alta patogenicidade não é mais considerado nacional, aquele caso lá do Rio Grande do Sul. As informações da Organização Mundial para a Saúde Animal, a OMSA, dão conta de que no dia 23, o indicador geográfico deste evento foi mudado de evento ocorre no país para evento ocorre na zona, após a transmissão de informações adicionais pelo país. O foco da doença foi confirmado, portanto, pela primeira vez em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio. Seu Bianco, o Brasil é um país com grande extensão territorial. Ontem nós comentávamos por aqui, é injusto você colocar como risco outros estados, a exemplo de Mato Grosso, Espírito Santo, outros estados que têm investigação de casos, né? É bom a gente tratar muito claramente como investigação de casos de gripe aviária. Então se tornava injusto o país inteiro sofrer por algo que, relembrando inclusive o livro do Iapoc, que é o Chuí, se a gente está falando de Chuí, que é no Rio Grande do Sul, correto? Se eu estou errado. A gente não pode colocar em risco alguém lá no Oiapoque. Então, a gente tem que ficar de uma maneira mais correta, mais alerta a isso tudo. E a Organização Mundial da Saúde Animal foi feliz nessa classificação, correto? Correto, Joção. O Brasil mesmo já tinha estadualizado essa lei, né? E quando ocorresse uma doença, ela seria restrita a cada estado em que ocorreu essa, vamos dizer, a gripe aviária. O Japão já havia concordado e Emirados Árabes já haviam concordado com essa regionalização nossa, porém, muitos outros países não aceitaram. Ainda não houve tempo de conversação e de se fazer essa documentação. O que é que nós temos hoje? Nós temos muitos países que ainda não estão proibiram a carne de frango nossa de entrar nesses países. E são aí em número mais ou menos de 30 países que estão com essa restrição. Muitos países desses, vamos dizer, estão com a restrição do Brasil. Alguns outros, de 15 a 18 países, têm uma restrição somente do Rio Grande do Sul. E outros tantos, como eu falei para você, Emirados Árabes e Japão, tem a restrição somente do município em que ocorreu a gripe aviária. Então, isso é uma garantia também a esses países que nós, brasileiros, não estamos fazendo nada de errado. Porém, como nós somos um país que, lá do Rio Grande do Sul, até vamos falar do abate de frangos no centro-oeste de Lucas do Rio Verde, até a cidade em que ocorreu o fato da gripe aviária, são mais de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros dentro da Europa, você atravessa quase todos os países. Então, muito justo que se faça simplesmente a regionalização desse grande problema que existiu no Brasil. Agora, a gente está de parabéns também pela agilidade, porque isso só foi possível graças à investigação que aconteceu, que está acontecendo e que tem demonstrado que outros casos suspeitos, na verdade, não passaram disso mesmo, de suspeita. Foi comprovado que não se tratava de uma gripe aviária. Agora imagina o desespero de um produtor rural que, porventura, tenha que disponibilizar os seus animais, tem que comunicar o órgão competente para que faça um exame e ele correndo o risco de ficar quanto tempo com a sua granja fechada se de fato se tratar de gripe aviária. Ou seja, isso demonstra que o país está de verdade comprometido com a informação, seja ela qual for. Isso é muito bom e deve gerar, inclusive, benefícios daqui para frente. Ou não é, na sua opinião? Essa seguridade que nós temos de qualquer doença acontecer
em granjas, principalmente comerciais, porque ontem mesmo a gente comentou sobre isso. Quando existe uma mortalidade acima de 1.000 animais em qualquer granja comercial, ela deve ser comunicada ao INDEA, para que o INDEA veja qual é o problema que está sendo. Às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, são problemas, vamos dizer, o centro-oeste brasileiro tem muito problema de temperaturas altas. Se faltar energia dentro de um aviário e não houver rapidamente descer as cortinas ou uma refrigeração, morrem todos os frangos de uma granja, que são em torno de 30 a 35 mil frangos dentro de uma granja. Então, havendo uma mortalidade dessas, automaticamente se comunica o INDEA. O INDEA vai e já vê, não, a mortalidade foi em virtude do calor, já descarta, certo? Mas qualquer uma dessas atividades, qualquer uma dessas mortalidades deve ser comunicada ao INDEA. E o INDEA age rapidamente, e isso é muito bom para que dê segurança para todos nós. Muito bem falado. E ainda na entrevista que aconteceu na TV Cultura, no Roda Viva, ontem, né, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, ele disse ainda que, isso a gente já sabia também, que iniciou na quinta-feira passada, né, a contagem regressiva dos 28 dias para que o caso seja de fato encerrado, e para isso é preciso que não ocorra nesse período nenhum outro caso da doença. Então isso vai fazer, se de fato acontecer de não ter mais nenhum caso comprovado, garantir que a gente continue livre da doença. E o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, ele informou que está em articulação com a BPA e com o Ministério da Agricultura para que os países que importam produtos avícolas do Brasil atendam a questão de restrição no raio de 10 quilômetros de onde a doença foi identificada. E aí vai se tornando cada vez mais importante esse debate em torno disso tudo, seu Bianco, e inclusive os preços. A gente, por mais que houve aí essa suspensão nas exportações, a gente não tem sentido muito os preços. Também no mercado não mudou muito. Isso quer dizer que, como a gente conversou ontem por aqui, o país está preparado com seus estoques. Parece que a gente está muito bem organizado em caso de uma situação caótica que poderia ter sido essa. Jussá, e dentro de 30 ou 60 dias não tem esse impacto, tanto no mercado interno brasileiro, que iria teoricamente ter uma oferta maior dessa alimentação, porque nós estamos deixando de vender, deixamos de exportar, então, para inúmeros países, mas também para quem importa esses produtos brasileiros também pode dar um impacto muito grande, porque o Brasil produz 35% de toda a carne de frango do mundo. Então, nesses 35%, existem países que importam 100% da carne que eles consomem nesse país. Então, se faltar essa carne de frango lá dentro, vai aumentar o preço das outras carnes. Então, também para eles existe esse grande problema, que é o problema do aumento dos custos, que é o aumento, iria gerar uma inflação, iria gerar aumento para toda a população. Não que se queira fazer algo ilegal. Porém, está tudo dentro de, conforme se fala, as leis mundial de sanidade estão sendo feitas e estão sendo... todas essas leis não estamos errando em nenhuma lei. Todas as leis nós estamos cumprindo. Porém, cada país tem sua restrição na compra. Então, os países também, eles veem muito isso, que se faltar carne em determinadas regiões, vamos dizer, tem regiões, tem países que não comem carne de gado. Então, eles se alimentam, teoricamente, de o quê? Carne de porco e carne de frango. Para substituir o frango, ele iria, teoricamente, para o porco. Porém, existe uma oferta de porco, assim, abundante para o consumo daquele país todo. Então, esse impacto urgente, ele não é bom para a ponta de quem produz, como nós, bom também não é para a ponta do consumidor, que também está sendo prejudicado.
Agora, seu Bianco, a gente continua de olho nessas informações e assim que tiverem novas informações sobre gripe aviária, novos desdobramentos, a gente traz por aqui. Agora eu peço a sua ajuda para a gente tentar entender um pouco o nosso segundo assunto de hoje, o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que tem deixado muita gente de cabelo em pé, Brasil afora. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso, eu acho que a gente vai precisar ir bem a fundo nesse assunto, então a gente vai fazer uma breve pausa. No próximo bloco a gente volta preparadíssimos para tentar, junto ao seu Bianco aqui, explicar por que isso pode ser tão maléfico para o Brasil. A gente volta já. Meus amigos e amigas, o Agrodebate está de volta e precisamos de uma aguinha, porque olha, o debate que vem agora, ele vai gerar bastante papo. Vamos lá então, o que é que está acontecendo para a gente tentar entender? Tem um projeto de decreto legislativo que ele está tentando derrubar os efeitos de um decreto do governo que aumentou as alíquotas de imposto sobre as operações financeiras. O governo foi lá e aumentou, através do decreto 12.466 de 2025, as alíquotas de IOF em diversas modalidades, como crédito, câmbio e seguros. E aí tem um deputado, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que está tentando dizer assim, ei, não está certo isso. O PDL, na verdade, né, que é o projeto de decreto legislativo do deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, ele fundamenta-se no artigo 49 do inciso 5º da Constituição Federal, que confere ao Congresso Nacional a competência exclusiva para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Na justificativa dele, o deputado Zucco argumenta que o aumento, na verdade, das alíquotas do IOF é inadequado e inconstitucional. E aí tem alguns motivos aqui que ele se apoia para trazer e mostrar como que esse aumento de IOF está incorreto. Para a gente entender um pouquinho melhor, o seu Bianco vai se juntar a nós aqui, ele que entende um pouco sobre isso, né, seu Bianco? E olha, nas justificativas do deputado, para sustar esse aumento de IOF, ele diz que esse aumento ele eleva significativamente o custo do crédito para empresas, especialmente micro e pequeno empresas, com alíquotas que quase dobram. E quando a gente fala de quase dobrar, eu vou trazer aqui alguns números. Olha só, para quem tem Simples Nacional, para empresas optantes pelo Simples Nacional, a alíquota diária foi ajustada de 0,00137 para 0,00274% em operações de crédito de até R$30 mil. E isso, não sei se deu tempo de o nosso telespectador ouvir e calcular os números, mas para ficar bem mais fácil, é exatamente o dobro. Ou seja, a alíquota ela dobrou de tamanho. Para a pessoa jurídica, a alíquota diária do IOF sobre operações de crédito para pessoas jurídicas foi elevada também. Ou seja, houveram elevações. Seu Bianco, para fazer um resumo, esse aumento dessa tarifa, ela representa o quê? A tentativa do governo de colocar a conta que não está fechando e que nós falávamos ontem por aqui para os brasileiros, ao invés de ele mesmo arcar com essa conta? Então, José, o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, está gastando muito mais do que arrecada. E ele tem que tentar ter mais arrecadações. O IOF, da maneira que eles estão duplicando esses valores, esses percentuais, no ano de 2025 eles iriam arrecadar 21 bilhões a mais.
no ano de 2026 seriam 41 bilhões a mais, né, do que o valor que ele já arrecada. Para a gente entender melhor o que é o tal do IOF. Uma empresa ou uma pessoa física pega qualquer empréstimo no banco, seja ele para 30 dias, para um ano ou para quanto tempo for, paga-se essa taxa, dependendo do valor do empréstimo que está sendo pago. Isso é de 1% até, tem taxas aí que vai até quase 5%. Então, se pega 100 mil reais no banco, 5%, já são aí 5 mil reais. Ou seja, 5% do valor. Quando você soma esses 5% com a taxa Selic, que é 14,75%, que é mais o spread do banco, a coisa vai para 20, 24, 23, 22% do valor que você está pegando no banco. Isso faz com que qualquer atividade comercial, ou 90% das atividades comercial e industrial que você vai fazer, inviabiliza, você não consegue pagar os juros e pagar o capital. Então isso faz o quê? Faz com que produtor brasileiro, investidor, empreendedor, pise no freio, principalmente no momento agora, que poderia ser um grande momento para o Brasil. Existem todas essas brigas entre países aí, principalmente com os Estados Unidos. Talvez a oportunidade do Brasil seria de, então, comprar mercadorias da China e automaticamente industrializar e vender para outros países, sem que sejam os Estados Unidos, em virtude da taxação. Porém, está aberto o mercado mundial, está se criando uma nova história no mundo sobre isso. Então, muito bom seria muito bom que o Brasil abrisse mão dessas coisas e incentivasse o empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, o investidor de fora, a trazer dinheiro para cá. Agora, como é que você vai empreender dentro de um país que não te dá segurança jurídica? Você vai trazer um dinheiro para cá, você vai fazer uma indústria aqui, vai começar a montar uma indústria aqui ou qualquer atividade, sendo que num canetaço, como foi ontem aí, dobra-se o custo de uma atividade total. Isso não pode num país, o país tem que ter regras, o país, para quê? Para que dê segurança para quem queira vir aqui e fazer as coisas aqui. O que está acontecendo? Muitas indústrias migrando para o Paraguai, porque lá seus custos são menores, tem segurança, não tem muito problema em documentação, facilidade. O Paraguai será a China, dentro de 20, 30 países, haverá um crescimento tão bom quanto a China. O Paraguai vai se tornar o melhor país para se viver e para se empreender na América do Sul, dentro de poucos tempos. Muito bem colocada a sua comparação e reforçando o que o senhor falou, em uma nota, um manifesto de apoio ao PDL do deputado, para assustar os efeitos do decreto que aumenta o IOF, a coalizão das frentes produtivas, que envolve aí 12 frentes parlamentares, entre elas Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, Frente Parlamentar de Gestão de Resíduos e Economia Circular, Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, Frente Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico, Frente Parlamentar da Agropecuária e outras, elas escrevem o seguinte: o uso constante de decretos para modificar alíquotas ou condições de incidência do IOF reforça a instabilidade do ambiente de negócios no Brasil. Alterações frequentes por meio de norma infralegal geram insegurança para investidores, empresas e cidadãos que não conseguem planejar financeiramente suas operações de médio e longo prazo. O decreto ele vai na contramão de políticas que deveriam fomentar a economia real, ao encarecer as operações financeiras e desestimular o financiamento produtivo. Enfraquece os esforços de crescimento econômico sustentável,
justamente em um momento em que o Brasil precisa atrair capital, impulsionar o empreendedorismo e recuperar a sua produtividade. O que é que a gente precisava ver? Se o Brasil simplesmente segurasse isso, já era um motivo a menos para se preocupar, seu Bianco, para ter uma dor de cabeça a menos? Exatamente, uma dor de cabeça a menos. Agora nós estamos criando problemas para nós mesmos. O governo só quer saber de consertar o buraco que ele mesmo cria, que ele poderia consertar eliminando despesas, com aumento de impostos. Esse aumento de impostos, a gente fala sempre, ele está matando a vaquinha que está dando leite para ele. Ele tem que incentivar essa vaquinha, incentivar as pessoas, as empresas a produzirem mais, e isso vai gerar mais impostos e automaticamente gerará mais arrecadação para ele. Ele vai justamente, como você falou aí na nota, na contramão daquilo que o mundo hoje está querendo, que é produzir mais e melhor. Então, infelizmente, nosso governo, ele pratica um erro em cima do outro. Todo dia uma crítica, um erro em cima do outro. Por quê? Credibilidade do governo lá embaixo, todas as despesas, toda e qualquer notícia que o governo que sai da boca de ministro de Economia ou do presidente é para si criar mais e mais despesas do governo. Eles querem dar mais dinheiro para esse ou para aquele, dinheiro de graça para um lado ou para outro, bolsas e etc. Isso não se pode. Você pode até dar bolsas, esses incentivos para pessoas que realmente necessitam. Agora, você transformar uma nação inteira que fique só recebendo bolsas sem produzir, isso vai levar o Brasil ao caos total. E me parece que a maneira, agora em crítica ao governo federal, parece que a maneira de agir sempre é a mesma, deixando o brasileiro, ele isolado, ele tranquilo sem mexer nele. Vamos lá, um exemplo disso. Por quê? O IOF sobre câmbio, as remessas internacionais e compra de moeda em espécie, a alíquota foi aumentada de 1,1% para 3,5%. Empréstimos externos, operações com prazo inferior a 365 dias passaram a ser tributadas com alíquota de 6%. Empréstimos com prazo superior permanecem isentos. E por que é que eu falei isso? Que o brasileiro isolado é tratado de maneira diferente. Parece que essa conta sempre é jogada para os investidores, para aqueles que muitas vezes na cabeça de muitos brasileiros, estão nadando em dinheiro, o empresário está nadando em dinheiro, o produtor rural está nadando em dinheiro, então deixa eu fazer de tudo para eu subir em cima dele. Porque olha, o cartão de crédito internacional, a alíquota foi mantida, 4,38%. Ou seja, aquela pessoa para ir fazer uma viagem internacional, a alíquota ela foi mantida, 4,38%. Agora, porque nas remessas internacionais e compra de moeda em espécie, a alíquota aumentou? Porque nos empréstimos externos, isso mudou. O IOF sobre seguros e previdência também aumentou. Ou seja, parece que é sempre contra o investidor. O Brasil vai nadando contra aquele que está gerando riqueza. Você lendo a notícia até representa, ou parece assim, que o câmbio, o câmbio só eu estou querendo trocar dólar para mim viajar. Não, toda e qualquer exportação, como nós estávamos falando de exportação de frango, isso é comida. Ou exportação de soja, qualquer uma exportação, ele precisa dessa negociação de câmbio. Então, automaticamente, estaria ele sendo taxado. Muitos bancos de outros países estão no Brasil e fazem empréstimos, principalmente para produtores rurais, fazem empréstimos em dólar. Esse dólar, quando você pegou um empréstimo em dólar hoje, você vai pagar aqui um ano, e aí esse banco lá ele cobra 6% a 10% ao ano. Esse 6% é uma remessa de valores que vai para o exterior. Esse é o lucro do banco, então é uma remessa que vai para lá. Essa remessa ela também está sendo taxada.
eles alegam que remessas desse sistema seria uma maneira de você, vamos dizer, os bancos estão tendo muito lucros do Banco do Brasil, ter parte nesses lucros do banco. O banco não vai perder, o banco vai cobrar um pouco mais do produtor. Quem paga isso é o produtor. E aí o produtor que paga também não é o produtor que paga, é o consumidor final, porque esse produtor, teoricamente, os custos disso vão ser gerados lá no final da prateleira, que é nós, como consumidores, que iremos pagar esse custo, que nós sempre chamamos de custo do Brasil. Ou seja, a gente segue preocupado sobre esse aumento do custo do crédito brasileiro, possíveis efeitos negativos sobre a economia e torcendo para que esse PDL do deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que ele seja aprovado, já que ele está em tramitação na Câmara dos Deputados, para acompanhar isso aqui. A gente vai seguir de olho, então seguimos de olho e na esperança de que a gente consiga sair vitorioso com esse PDL 214 do deputado Luciano Zucco, que tem aí tentado, como muitos outros brasileiros revoltados com essa informação, reverter essa decisão monocrática brasileira. Seguimos, seu Bianco, para o nosso próximo assunto. O senhor quer falar? Pode falar. Eu estava vendo aqui que o aumento do IOF, a alíquota para a saída de recursos do país será elevada de 0,38% para 3,5%, como se fosse isso. É esse lucro que os bancos têm, ou essa cobrança que o banco tem para emprestar dinheiro. Como se isso fosse realmente... que o governo brasileiro quisesse participar do lucro do banco. O banco, se ele estava cobrando 6% ao ano, ele vai cobrar 9,5% ao ano agora. O custo é do próprio investidor ou do empreendedor, aquela pessoa que está querendo pegar esse dinheiro para investir. E automaticamente, poucos brasileiros serão incentivados a pegar esses recursos porque não dá viabilidade nesses projetos. O custo desse dinheiro é muito alto e aí não compensa você se arriscar, e arriscar muito de montar o seu comércio, montar a sua indústria, e aí você ter prejuízos estratosféricos durante 1 ano, 2 anos. E isso está diretamente ligado com a nossa próxima informação, porque a divulgação é da Serasa Experian, que traz essa informação. A inadimplência dos produtores rurais chega a 28% no Brasil. Os maiores índices dessa inadimplência, seu Bianco, por região, estão concentrados no norte do Brasil. Mas olha só, essa pesquisa divulgada pela Serasa revelou esses 28% dos produtores rurais brasileiros inadimplentes. E o levantamento comentado pelo presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto do Agronegócio, o Isan Rezende, mostra que entre os segmentos o maior índice de inadimplência está entre os grandes produtores, que tem 10,2% dessa fatia. Depois vem os médios produtores com 7,2% e os pequenos produtores com 6,9%. Quando a gente fala desses números, eu acho que para quem não está por dentro do agronegócio, ele deve pensar, olha lá, o produtor rural não quer pagar. Mas, na verdade, o grande produtor rural, ele é o mais interessado em estar adimplente, em estar correto, porque justamente erros como esses trazem prejuízos muito grandes para ele, porque são transações com valores estratosféricos. Então, um atraso, ele pode gerar um prejuízo de milhares de reais, correto, seu Bianco? 100% correto, José. Porém, o pequeno produtor, ele é menos inadimplente porque o financiamento dele também é menor. O que é que ele fez? O que é que o produtor ele faz? Ele não quer ser negativado, ele põe no banco. O banco não quer prorrogar a dívida dele com os mesmos juros que já tinha anteriormente. O que que ele faz? Ele vai lá e vende o carrinho dele, troca o carrinho dele por um carro mais simples
e paga a prestação, né? O médio produtor também, de repente ele vende uma máquina dele que estaria, vamos dizer, com menos dificuldade, ele vende uma máquina e paga. O grande produtor, ele teria que vender a fazenda, porque os financiamentos deles também são, o volume de financiamento deles são grandes. Então o grande produtor, ele não vai se desfazer da vaquinha que dá o leite para ele, que é a terra que ele produz, que é o financiamento que ele fez é para isso. Então, ele fica inadimplente. E para ele, o grande produtor, geralmente tem advogados e grandes advogados que interpretam leis, que vão, como nós já comentamos nesse programa, que muitos bancos não aceitam de prorrogar a dívida na mesma quantia de juros que tinha lá do financiamento. Eles pegam um advogado especialista e prova que o banco tem que fazer isso. Então, agora o pequeno produtor, será que ele vai contratar um advogado que custa lá seus 5, 10, 20, 30 mil reais, se a dívida dele é esse valor? Ele prefere se desfazer de alguma coisinha, de algum bem dele, o carro dele troca por um carro menor e vai lá e paga. Portanto, então, a inadimplência do pequeno e do médio é bem menor do que do grande produtor. E isso também, seu Bianco, levanta um outro ponto, que é, claro que são fatores que contribuem, mas nem sempre é por um erro de administração do negócio. A exemplo do que foi se passado pelo Brasil inteiro, até pelo que nós comentamos também por aqui, que era o efeito Laninha, que trouxe excesso de chuvas em regiões e falta dela em outras regiões. Então, os principais fatores que influenciaram o aumento dessa inadimplência foram as condições climáticas adversas, como secas e chuvas intensas, geadas, que inclusive essa semana tem previsão de geada na região sul, que pode gerar mais prejuízos ainda para os produtores de lá, principalmente o produtor gaúcho, que já está há muito tempo buscando uma medida, né, que vai amenizar os efeitos da safra passada, e além dos aumentos dos custos dos insumos que nós comentamos por aqui. Aí vem os insumos a gente já falou, que tem muita comercialização externa e nós já tratamos muito por aqui. Compra de fora, paga em dólar, aumento do dólar já é um problema, aumento do IOF agora é um outro problema. Então, isso tudo, essa informação dos 28% de inadimplentes aí de produtores rurais, ela está diretamente ligada à informação que a gente acabou de trazer por aqui. A falta de políticas públicas que favoreçam os produtores acaba gerando esse endividamento e muitas vezes até um adoecimento do produtor. São inúmeros fatores que sempre caem no colo do produtor. Primeiro, como você falou, intempéries do tempo, de repente seca no local, de repente chuva em excesso no outro. Então isso faz. Imagina você como produtor, você tinha a sua produção, em virtude da seca você não produziu bem. Ou como você estava produzindo e em virtude de excesso de chuvas não conseguiu colher. São fatores que não dependem exclusivamente do produtor rural. Aí o que aconteceu? Você ficou inadimplente, você vai no banco tentar renegociar essa dívida, o banco não aceita, porque ele quer juros maiores. Tudo estoura no colo do produtor. Outra coisa que você também citou foi devido às regiões também que são mais inadimplentes, né? A região norte, principalmente Amapá, ela é uma das regiões, é uma da região mais inadimplente. Por quê? É uma região de fronteira, uma região onde o pessoal foi para lá agora há pouco tempo. Os empréstimos são feitos de empréstimo a longo prazo, é empréstimo para abertura de área, é um empréstimo para fazer um armazém, é empréstimo para... É investimento em cima da própria... Com uma fase de um ano, de uma temporada, ele vai automaticamente, vamos dizer, ele não tem o recurso suficiente. Não é numa safra que ele vai conseguir pagar todo o armazém dele, que ele vai conseguir pagar todo o maquinário dele, que ele vai conseguir pagar toda a terra dele.
Então, abertura de fronteiras devem ser muito olhadas com bons olhos pelo governo federal e conseguir, então, empréstimos a longo prazo para que essas pessoas tenham fôlego suficiente para que voltem a produzir. Os primeiros anos que você produz nessas safras, nesses locais, são anos de produtividade menor, a terra não está muito bem preparada, você não tem muita logística, você não pode levar seu produto adequadamente para os portos, você não tem condição de estocagem. Tudo isso com o levar dos anos que você vai preparando essas fronteiras. Então, é normal que a inadimplência nesses locais seja um percentual acima de outros locais já consagrados, já locais onde estão com a produção todo em dia. A ausência na contratação de seguros agrícolas também está nessa pesquisa da Serasa como uma contribuição para o aumento dessas dívidas. Só que está muito fácil da gente fazer essa comparação. Contratou com todos esses problemas financeiros que o produtor já enfrenta, contratar um seguro vai fazer com que ele tenha que pagar para produzir. E aí isso não é rentável para ninguém. Então o produtor ele teve que fazer a escolha. Ou ele adquiria um seguro, mesmo com a possibilidade de não ser utilizado, ou se utilizado, enfim, mas não ter rendimento. E aí, qual seria essa escolha? O produtor rural ele tem o seguro como uma despesa. Por quê? Porque ele não quer usar o seguro, ele não quer usar esse seguro, por quê? Porque ele produziu menos, e o seguro ele paga tão somente o custo. O produtor ele põe em sua terra ano a ano, ele põe lá semente para ele produzir mais e para ele ter lucro, porque todo ano o produtor rural ele tem investimentos de valores muito altos, troca de maquinário, se fazer um armazém, como nós mesmos, você mesmo já citou, o Brasil cresce 10% em produção, e só 5% em armazenagem. Então, o Brasil tem que investir mais em armazenagem. Tudo isso deve sair da onde? Do lucro da própria produção do produtor. E só para a gente fechar esse assunto, ainda sobre o Isan Rezende, né, que é presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso, ele ainda afirma que diante dos juros altos, restrições de créditos e a resiliência dos credores em renegociar as dívidas foram os fatores considerados para a previsão de estabilidade da inadimplência em 2025, ou seja, devemos continuar com esses números por conta dessas dificuldades financeiras todas que a gente vem enfrentando, coisas que o senhor mencionou no programa de hoje, que nós já discutimos em outro programa, que foi a dificuldade de manter os juros em caso de renegociação de dívida. Então, o que é que o produtor vai fazer? Vai continuar dando dinheiro para os bancos? Essa é a grande questão. E então, portanto, na sua opinião, só para a gente finalizar, deve se manter, então, esses números? A gente deve ver uma piora? Qual seria a tua opinião sobre isso? Eu acredito que vai ter até, no meu entender, uma piora nisso daí, porque os juros não vão. A taxa Selic vai subir agora para 15%, o governo não faz o dever de casa, o governo não diminui as suas despesas, o governo, a cada dia, ele pensa só em taxar mais e mais. Então, isso cada vez... Nesse ano de 2025, eu estou vendo que cada vez será de pior para o lado do produtor rural, com uma elevação dos custos totais para o produtor rural. Que Deus nos abençoe. No próximo bloco a gente fala sobre a Comissão Europeia, que recebeu uma denúncia brasileira, é da Confederação Nacional da Agropecuária, contra aquele boicote francês lá do Carrefour, que nós comentamos bastante por aqui. Eles estão pedindo, inclusive, uma multa por conta das afirmações feitas. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, a gente volta já já.
O Agrodebate desta terça-feira está de volta. Estamos aí nos encaminhando para o final do nosso programa e nesse último bloco a gente fala sobre uma denúncia feita pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que protocolou hoje, terça-feira, dia 27, uma petição contra a Comissão Europeia solicitando a abertura de uma investigação formal contra 4 redes varejistas francesas. Segundo a CNA, Carrefour, que tem no Brasil, Les Mousquetaires, Leclerc e Cooperative U, que promoveram campanha de boicote à carne brasileira dos demais países do Mercosul em novembro do ano passado. A ação foi apresentada em Bruxelas pelo vice-presidente das Relações Internacionais da CNA, o Gideão Pereira, além da senadora Tereza Cristina, que estava presente também, que é vice-presidente da AFPA, a diretora de RI da entidade, e pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, Marcelo Bertoni. A CNA alega que os varejistas franceses lançaram declarações coordenadas com críticas infundadas à sanidade da carne importada do Brasil, mesmo que o produto cumpra os padrões exigidos pela União Europeia. As redes representam 75% do mercado varejista na França. Esses 4 varejistas que eu mencionei representam 75% do mercado varejista da França. Para continuar esse debate, eu trago de volta o seu Bianco, que é especialista em negócios, seu Bianco, porque nesse documento da Confederação, eles pedem, olha só, são 4 itens principais: investigação formal das práticas adotadas, fim imediato dos boicotes aos produtos do Mercosul, retratação pública pelas declarações feitas. E para mim, o que seria, esses 2 últimos são os mais importantes, né? Assim, perante a nossa imagem, além da retratação pública que eu mencionei agora, né? E a aplicação de uma multa proporcional a essas infrações. Na sua opinião, existe uma possibilidade de ser analisado isso de fato pela Comissão Europeia, ou isso se trata apenas de um modo operandi, uma maneira de o Brasil, e representando o Mercosul, mostrar que não vai ficar quieto por conta disso? Será que a gente tem alguma chance de sair vencedor nessa história, desse assunto que já era para ter sido encerrado? Não era nem para ter começado? Jossam, eu acho que a gente até demorou para fazer isso, certo? Que pode ser até que não tenha muito resultado prático. Vai ter uma multa, não precisa ter a multa, vai ter a retratação. Também, de repente, não vai ter, seria muito bom que houvesse a retratação. Mas o que importa mais é que perante a opinião mundial, nós estamos dizendo que nós estamos certos e que eles tiveram essa ação de denegrir os nossos produtos e nós estamos tendo a reação de provar a eles que nós não temos esses produtos. Se esses produtos chegaram até a França, ou chegam até a França, é em virtude do quê? De toda a segurança. Tem uma segurança fantástica, isso daí não se chega lá. O que é que o Macron, presidente da França, quis? Ele incentivou esses supermercados a denegrir a carne brasileira, porque o consumidor de lá achasse que a carne brasileira não tinha padrões internacionais. Porém, nós estamos provando para o consumidor francês e para o mundo inteiro que nós seguimos padrões mundiais de segurança. E é isso que a reação mais importa, que a notícia corra, que a gente prove que nós temos segurança alimentar. Por quê? Se nós ficarmos calados, automaticamente estaríamos dizendo que eles estão certos, estaríamos concordando com eles. Então a reação nossa é muito benéfica, mesmo que não tenha multa, mesmo que não tenha reação, mas estamos provando à população mundial, porque o francês também o mercado francês
é 0, alguma coisa. Então, eles mais fazem estardalhaço do que consomem. O que nós vendemos para a França aí se vende para qualquer outro país do mundo. Então, nós não precisamos do mercado francês. Não podemos dizer isso também, não precisamos. Mas podemos viver tranquilamente sem o mercado francês. Agora, o que nós não podemos aceitar? Que o mercado francês venha nos dizer e dar opinião ao mundo inteiro que nós não temos qualidade nos nossos produtos. E isso nós temos, e temos muito. Tanto é que o produtor brasileiro não tem subsídio nem nada. Eles, como produtor francês, todos os produtores franceses têm subsídio. Por quê? Porque eles não têm a qualidade que nós temos. A fala deles tem muito mais peso do que o impacto se nós não vendêssemos para ele, né? O impacto comercial que eles têm a nós. A fala tem muito mais peso do que isso. A CNA, seu Bianco, ela também argumenta que as ações das empresas de boicote, né, elas violam regras de concorrência da União Europeia e contrariam os termos de um acordo, o Acordo Mercosul-União Europeia, que foi concluído em 2023, no final do ano. Além disso, sustenta que a campanha dos varejistas comprometem a imagem da agropecuária brasileira e desestimula importadores e consumidores europeus. Só que nada melhor do que os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. A gente está vivendo agora um momento que poderia ter se tornado uma crise, até o momento a gente está controlado, que é o da gripe aviária, e tem demonstrado e dado um belo exemplo, que foi o que a gente comentou no primeiro bloco do programa de hoje, graças à agilidade de todos os produtores comprometidos com a verdade em trazer as informações. A gente mostra que, não, o país ele não está afetado e não está em crise por conta de um caso de gripe aviária. É o exemplo. Jossan, você veja bem, você falou as palavras super corretas, aí o impacto que eles falam, de repente não é tanto quanto o processo. Você imagina se nós brasileiros, porque no Brasil tem 500 lojas, aproximadamente 500 lojas do Carrefour, né, e do grupo Carrefour, que é o Atacadão. Você imagina nós produtores irmos com uma grande faixa em frente de cada um desses supermercados e colocar lá uma faixa: não compre produtos do Atacadão porque ele é contra o agro brasileiro. Nós estamos fazendo, vamos dizer, uma prática anticomercial. E isso o Brasil não fez e não vai fazer. Porém, nós estaríamos fazendo automaticamente o que eles fizeram de nós. Eles falaram de nós sem ter provas. Nós também poderíamos ter e fazer algo em torno disso. E não custaria quase nada, 5, 10 produtores em cada uma dessas lojas aí com uma faixa, bem na entrada. Você não precisa ser dentro do pátio do Atacadão, mas bem na entrada lá, automaticamente quantos milhares de consumidores iriam deixar de entrar nesses supermercados em virtude de uma faixa que o produtor brasileiro poderia colocar lá. Então, esse modus operandi que a França tem, ela não é exemplo a ninguém. E eu não estou dizendo que nós devemos ir lá colocar uma faixa na frente do Atacadão. Porém, eu estou dizendo que o sistema deles que eles operam, se nós quiséssemos, nós também poderíamos fazer um sistema que não é o sistema correto do comércio. Bom, pois é, eu já não posso dizer também que eu sou exemplo, porque não coloquei faixa na frente de Carrefour e Atacadão, mas que eu respondi algumas publicações no Instagram, eu respondi, hein? Agi errado, é? Não. É o quê? A hora que eu vi publicação de Atacadão e pessoas, olha que Atacadão, eu falei, o quê? Atacadão do grupo Carrefour? E teve gente que me respondeu, aí eu fiz um textão gigante lá e teve gente que respondeu, eu não sabia, pois agora não compro mais. Assim, não foram milhares de pessoas, mas um ou outro eu consegui aí puxar para o nosso lado. Finalizamos mais um programa, seu Bianco. Que bom, José, que bom. Finalizando. Obrigado a você que nos dá a oportunidade de a gente comentar, obrigado às pessoas que nos assistem
E até amanhã. Obrigado ao senhor pelo conhecimento e sabedoria de sempre, colaborando com tantas informações. Até amanhã, valeu, boa noite. A você, nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora, muito obrigado também. Amanhã tem muito mais 1 hora de debate sobre o agronegócio. Passa rápido, né? A gente nem vê. Tchau, boa noite, até amanhã.